Olá, galera da primeira série, tudo bem com vocês? Nesta aula, eu, a professora Arabel, você em casa e o Paulo, tudo bem? Vamos trabalhar alguns conceitos da matemática falando sobre ainda funções. Veja o que você vai sair sabendo desta nossa aula. Identificar diferentes funções e realizar cálculos envolvendo-as. Reconhecer diferentes funções por meio de sua representação algébrica e gráfica. Duas coisas importantes, elas têm que falar a mesma língua. Representações diferentes da mesma informação. Analisar, interpretar e construir gráficos de diferentes funções, tá? Então, a parte visual das funções e a parte algébrica matemática das funções. Você sabe construir o gráfico de uma função no plano cartesiano? Eixo x, eixo y. Quais são as informações que um plano cartesiano nos dá? Nós temos então o plano cartesiano, né, o plano ali de eixos ortogonais, eixo x e y, que facilitam algumas situações da matemática. Uma delas é a representação gráfica de uma função. Também é usado de uma maneira análoga, né, parecida, lá na estatística, quando você faz gráficos de colunas, gráficos de linhas, tá bom? Vamos ver o comportamento e a utilidade do plano cartesiano para as funções matemáticas. O plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus. Essas retas determinam um único plano que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas ou somente plano cartesiano simplificando. As retas reais, porque são as possibilidades de representações numéricas, né? O conjunto dos números reais. Lembrando que é um conjunto de números infinitos, que ali vão aparecer os números positivos, negativos, inteiros, as frações, racionais, irracionais. Cada um tem o seu lugarzinho ali na reta numérica. Tranquilo? Já para dar uma aquecida, quero que você resolva aqui, dar uma pensadinha rápida nesse quiz. Uma finalidade do plano cartesiano é a união de pontos ou a localização de pontos? Pensa rapidinho que a gente já corrige com você. Atividades assim são bem boas, né? Fáceis e rápidas. A finalidade do plano cartesiano é para nós aqui a localização de pontos. Por quê? O plano cartesiano divide aqui esse espaço em 4 quadrantes, como eu já tinha falado. No primeiro quadrante, segundo, terceiro e 4, eu tenho que considerar os sinais dos números envolvidos ali em cada parte da reta que está sendo representada, tá bom? Primeiro quadrante, positivo e positivo para x e y. Segundo quadrante, negativo para x, positivo para y. Terceiro quadrante, negativo para x e negativo para y. E no quarto quadrante, positivo para x e negativo para y. Fiz questão de falar isso para você porque o ponto que está representado ali sob o plano cartesiano é chamado par ordenado. Então, existe uma ordem para se escrever aquela informação. Primeiro o valor do x, depois o valor do y, certo? E os sinais de cada um deles, tanto de x quanto de y, tem que se levar em consideração, senão você vai acabar mostrando este ponto num quadrante diferente, vai localizá-lo em outro endereço, tá? Então, tome cuidado com isso.
Vamos pensar um pouquinho aqui então na parte matemática da coisa. Consideramos a função y igual 3x menos 1. Esta função eu posso escrever qualquer uma, vou dar de exemplo essa aqui, mas a função, a expressão numérica aqui, ela pode ser diferente. Vamos atribuir valores cada vez maiores para x e observar o que ocorre com y. Por que eu vou estar mexendo, informando valores de x? Porque o x está no conjunto domínio, tá? Quem manda a informação para a função. O x, então, valores aumentando, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Imagine a reta numérica aqui. Estou caminhando para o lado direito, consequentemente os valores estão aumentando. O meu x aumenta. Colocando esses valores de x na função 3x menos 1, eu vou calcular o valor de y. Vamos fazer umas continhas de cabeça aqui. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 com menos 1, menos 10. Primeiro multiplica, depois a adição, subtração. Vamos pegar um valor lá do meio. O 0, tranquilinho. 0 vezes 3 é 0, menos 1 com menos 1. Vou pegar um valor positivo, 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, os valores de y também aumentaram. O comportamento deles também foi crescente. Aumentou x e aumentou y. O que isto significa? Quando aumentamos o valor de x, os valores correspondentes de y aumentam, dizemos então que a função que foi dada lá no exemplo, y igual a 3x menos 1, é crescente. Aquela tabelinha do exemplo foi representada aqui no plano cartesiano e você já sabe fazer essa representação de gráficos, não é mesmo? O valor do x igual ao valor do x com o valor do y. Eu falei ali do menos 3, que nós fizemos a continha, e fizemos a continha com o 0. Vamos pegar o 0 então. O 0 vezes 3, 0, menos 1, menos 1. Então aqui ó, o gráfico passando pelo menos 1. Aí eu mostrei o 2, né? 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, o 2 que entrou no lugar do x, com o 5 que foi calculado pela função, tá bom? Regra geral. Quando eu tenho uma regra, ligue o seu alerta. Preciso registrar isso no meu caderno e você vai fazê-lo aí, tá bom? A função do tipo f de x igual a x mais b é crescente quando o coeficiente de x é positivo. Coeficiente é o número que está antes da variável, juntinho ali com a variável. Então, na frente desse x eu tenho o valor do a, que no meu exemplo era o 3. Às vezes não aparece ninguém, eu considero que é o 1, tá lembrado disso? Sempre que esse valor for positivo, ou seja, maior do que 0, a função será crescente. Um tempinho para você registrar isso aí e para fixar esse conceito de função crescente. Registrou com bastante capricho? Então faça mais uma anotaçãozinha importante aí, que é o conceito do contrário, da função decrescente. A função do tipo f de x igual a x mais b é decrescente quando o coeficiente de x é negativo, ou seja, quando o valor deste a, o valor que está aqui na frente do x, ele é negativo. Às vezes vem sozinho o sinal, tá lembrado? Reforço, se o sinal está sozinho aqui com o x, é porque o coeficiente é 1.
qualquer valor diferente de 1, ele vai aparecer. Menos 2, menos 5, menos 10. O único valor que não pode aparecer é o zero. Percebeu que nem na função crescente, nem na função decrescente aparece o sinalzinho de igual aqui? É só maior ou menor. Então, registre mais esse conceito aí para continuarmos a nossa aula hoje. Agora você já está com a bagagem quase completa para essa aula. Então vamos fazer uns exercícios e aplicar os dois conceitos aí que você registrou, tá bom? Exercício 1. Construir no mesmo plano cartesiano o gráfico das funções. Agora preste atenção que são duas funções. Uma eu vou chamar de f de x e a expressão numérica dela, x mais 1. A outra eu vou chamar de g de x. E a expressão numérica dela é menos x mais 1. Classificando cada uma dessas funções. Então, eu vou fazer duas tabelinhas para calcular cada uma das funções e no mesmo plano cartesiano eu vou desenhar o gráfico das duas. E veja o que acontece e acompanhe a nossa correção daqui a pouquinho.
Deu tempo de terminar? Se não deu, não tem problema. Conforme a gente for fazendo a correção, você completa a resolução do teu exercício, tá ok? Primeiro de tudo, as duas tabelas, para a gente organizar as informações. Uma tabela para a função f e uma tabela para a função g. Os valores de x, são os valores do domínio, você escolhe, tá? Então pegue valores mais fáceis ali, menores, não é mesmo? Não mais fáceis, mas valores menores. Um positivo, o zero e o negativo. Fica perfeito. Vou colocar o menos 1, o 0 e o 1, tá? No lugar do x, o menos 1, e primeiro para a função f de x. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Então, este é o comportamento da função f com os valores menos 1, 0 e 1. Domínio, imagem, tá bom? Função g, vamos fazer ao mesmo tempo. Mesmos valores, não tem problema nenhum. Lembra que elas vão estar no mesmo gráfico? No mesmo plano cartesiano? Cuidado apenas com este sinal negativo. Ele é o sinal da função. E o valor do x também tem um sinal negativo. Então, eu tenho que arrumar esses sinais primeiro. Menos com menos, mais 1 mais 1, 2. Coloquei o 0 no lugar do x, somei com 1, 1. Coloquei o 1 no lugar do x, agora cuidado, este 1 é positivo e este sinal aqui negativo é da função, tá? Então, observe bem isso. Menos 1 com 1 dá 0. Feito essa tabela de valores, você está pronto para colocar esses pontos no plano cartesiano. Primeiro a tabelinha ali do f de x, quando for menos 1 é 0, quando for 0 é 1, e quando for 1 é 2. Liguei os pontos e eu tenho um valor de A positivo. O coeficiente do x é positivo, né? Depois para o g de x, para a segunda função. Quando for negativo, menos 1 é 2 para y, 0 para x, 1 para y e 1 para x, 0 para y. Lembrando que sempre que a informação de uma coordenada é 0, o ponto vai ficar em cima do eixo da outra. Então, se eu tenho um valor de 0 aqui, ó, para o x, o ponto vai ficar em cima do eixo y, tá? Ligando as três informações, eu percebo um a negativo, menor do que 0, lá na escrita da minha função. Então, eu tenho aqui a representação decrescente da função g. f de x é uma função crescente e g de x é uma função decrescente. Percebam que elas se encontram no mesmo ponto e isso também vai ser estudado mais para frente, tá bom? O exercício 2 vai ser aí uma análise teórica de gráficos, tá? Então vamos ver os conceitos que você conseguiu registrar hoje. Se o gráfico da função for uma reta, assinale quais das afirmações abaixo são corretas. Primeiro, a função será sempre decrescente quando o valor do AX é positivo? Presta atenção. Segunda, o ponto de interseção significa quando duas retas se encontram? Você acabou de ver. Terceiro, a reta será sempre crescente quando o valor de AX é positivo? Conceitos que você copiou hoje, não é? E a quarta, para construir gráficos, precisamos encontrar os valores de x e de y? Como é que fica tudo isso aí? Quais dessas afirmações são verdadeiras? Marque um xzinho na certa ou marque um vzinho naquela verdadeira e confira daqui a pouco a correção.
Vamos analisar uma a uma para você entender cada uma das afirmações e corrigir aquilo que está errado, tá? Primeiro, a função será sempre decrescente quando o valor do AX é positivo. É uma afirmação falsa. Você copiou nesta aula que a função do tipo AX mais B é decrescente quando A é negativo. Então, falsa a primeira afirmação. Faça uma observaçãozinha do lado, marque que tem que ser negativo e não positivo. Segundo, o ponto de interseção significa quando duas retas se encontram? Verdadeiro. Você observou isso no exercício 2. As duas retas, crescente e decrescente das funções, elas se cruzaram num ponto em comum. Terceira afirmação. A reta será sempre crescente quando o valor de AX é positivo. Verdadeiro. Foi aquilo que você registrou na aula de hoje. Para construir gráficos, precisamos encontrar os valores de x e de y. Verdadeiro também. Preciso do valor do x e preciso do valor do y para formar o par ordenado. Assim, são verdadeiras as afirmações 2, 3 e 4. Tranquilo? Nesta aula nós vimos então que a função é crescente quando aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, os valores da imagem ficam cada vez maiores. Caso contrário, ela é decrescente. E as funções podem ser crescentes e decrescentes em intervalos diferentes do seu domínio. Eu fico por aqui, me despeço de vocês, um abraço da prof e até a próxima.